Gosto muito do que estás a ouvir. A propósito, desculpa lá estar a interromper, mas já és cliente Iberdrola? Como não? Então tens de ouvir antes isto. Quem fica no Iberdrola ganha mais. Descontos, vantagens, ofertas e só por aderir ganha 100 euros. Se a poupança e a energia verde também são música para os teus ouvidos, liga 800 500 500. Iberdrola. Horas. As notícias com Beatriz Félix. Boa noite, 4 da manhã vamos às notícias na Rádio Observadores. Os partidos da Assembleia da República têm até esta sexta-feira para apresentar propostas de alteração ao Orçamento do Estado para 2026. As bancadas parlamentares têm até às 6 da tarde para propor o que querem ver alterado no documento. Mesmo assim, até esta quinta-feira, por volta das 8 da noite, já tinham dado entrada na Assembleia da República mais de 1000 propostas, menos cerca de 300 do que no ano passado, à mesma hora. Desse número, 351 propostas são da iniciativa do Chega, ainda longe das 600 que André Ventura tinha prometido. A Iniciativa Liberal apresentou 84 medidas, atrás do LIVRE, que conta com 140, e do PCP, que soma 250 propostas. O PS ainda não submeteu qualquer proposta de alteração ao Orçamento do Estado. É um número que fica reservado para o último dia. A votação final global do Orçamento do Estado para 2026 está marcada para o dia 27 de novembro. Falamos agora de presidenciais. António José Seguro garante que é um homem de esquerda, mesmo depois de ter dito que não quer ser metido numa gaveta. Esquerda, mas moderada e moderna. Numa entrevista ao Jornal Público, o antigo secretário-geral do Partido Socialista tinha-se recusado a assumir um posicionamento político no âmbito das eleições presidenciais. Esta noite, à RTP, António José Seguro diz que esse foi um momento infeliz. Em relação a essa entrevista, nem sempre nós estamos nos nossos melhores momentos, Vitor. E às vezes há infelicidade nas respostas e, portanto, eu pertenço àquela esquerda moderada, àquela esquerda moderna que se afirma com soluções concretas para os problemas das pessoas. Mas mais importante, onde eu venho, é para onde quero ir. Eu quero ser o presidente de todos os portugueses. Na entrevista à RTP, o candidato a Presidente da República, que conta com o apoio do PS, diz não ter mágoas com os membros do partido que escolheram não o apoiar, como é o caso, por exemplo, de Manuel Pizarro, que decidiu apoiar Henrique Gouveia Melo. E Luís Marcos Mendes recusa fazer um debate com André Ventura exclusivamente para discutir o tema da saúde. É a resposta ao candidato Chega às presidenciais, que queria sentar-se à mesa não só com Marcos Mendes, como também com António José Seguro e Gouveia Melo. Ora, o candidato apoiado pelo PSD diz que não vale a pena estar a debater temas que devem ser resolvidos em sede própria. Nós vamos ter dezenas de debates. Portanto, não vale a pena acrescentar mais debates. Neste momento temos é que resolver as questões. Não contam comigo para politiquice. Eu acho que neste momento temos um problema sério. Nós temos um problema de um ambiente crispado com os tarefeiros no âmbito do Serviço Nacional de Saúde. Isso pode criar um problema muito mais sério ainda a acrescentar aos problemas que já existem no Serviço Nacional de Saúde. Não devemos desviar as atenções disto para a politiquice. E por isso, renovo. O apelo, sim, é que o Governo aceite negociar e que os tarefeiros aceitem sentar-se à mesa das negociações. Sobre saúde, Luís Marcos Mendes diz então que apenas espera que o Governo se sente à mesa das negociações e chegue a entendimento com os médicos tarefeiros depois da ameaça de uma greve. Quem também recusou o desafio de André Ventura foi Henrique Gouveia Melo. O almirante afasta qualquer tipo de aproveitamento político da situação grave que o Serviço Nacional de Saúde está a atravessar. Diz em tom de crítica a André Ventura que não quer cavalgar um problema. Voltamos agora aos médicos tarefeiros, que consideram que a situação atual da carreira destes profissionais está envolta num pânico infundado. Querem, por isso, reunir com a Ministra da Saúde, só que Ana Paula Martins diz que não negocia com movimentos, mas sim com associações profissionais. O movimento criticou que o Jornal Público tenha divulgado uma ata em que se apontava para uma paralisação nas urgências de pelo menos 3 dias. Agora volta atrás e diz que quer falar com a tutela. A greve, essa passa a ser uma solução hipotética, é o que indica a direção dos médicos prestadores de serviços portugueses. E essa eventual reunião entre o movimento de médicos tarefeiros e a Ministra da Saúde foi mal recebida pelo Sindicato Independente dos Médicos, que considera errada uma negociação direta entre os profissionais e a tutela. O secretário-geral do SIM, Nuno Rodrigues, deixa um alerta.
Nós achamos isto um precedente perigoso, assim como já o achamos na altura da criação do chamado Grupo Médicos em Luta. Ou seja, não há uma hierarquia, não há uma responsabilização, não há enquadramento legal para isto. Agora, o Ministério da Saúde e o Sr. Ministério da Saúde ouvirá naturalmente quem quiser. É a posição do secretário-geral do CIM em declarações à Rádio Observador. Uma ideia diferente tem a Federação Nacional dos Médicos, que apoia um contacto direto entre trabalhadores e tutela, à semelhança da Ordem dos Médicos. O bastonário Carlos Cortes não vê impedimentos. Há aqui um conjunto de reivindicação destes médicos que são entendíveis. E o que eu peço neste momento ao Ministério da Saúde, é um pedido que a Ordem dos Médicos faz, é que reúna com esses médicos. Reunir para tentar perceber precisamente toda a dimensão do problema. E depois que obviamente tome uma decisão no sentido de haver uma uniformização de relação contratual com os médicos. É o apelo do bastonário da Ordem dos Médicos, Carlos Cortes, que alega que, caso se concretize a paralisação anunciada pelos tarefeiros, o impacto nas urgências, vai ser muito grande. Há tempo ainda para falar de atualidade internacional. Foi desmantelado um alegado grupo do Hamas que estaria a planear ataques terroristas na Alemanha. Este que é o resultado de uma investigação internacional que revela que o principal alvo eram instalações israelitas ou judaicas neste país. Foram então detidos 4 homens e foram também apreendidas várias armas. Todas estas detenções estenderam-se não só pela Alemanha, mas também pelo Reino Unido. E, entretanto, o mandato de captura emitido pelas autoridades alemãs resultou na detenção de um 5º elemento. O ministro da Administração Interna da Áustria elogiou também a excelente rede internacional dos serviços secretos que combate de forma consistente todas as formas de extremismo. E o presidente dos Estados Unidos diz que uma força internacional vai ser enviada muito em breve para a faixa de Gaza. É uma resposta dada por Donald Trump a um repórter e acrescenta também que os planos que tinha para Gaza estão a correr bem. Também na quarta-feira já os Estados Unidos tinham dito que contam com o apoio do Conselho de Segurança da ONU para um projeto que pretende enviar uma força internacional de estabilização para a faixa de Gaza por um período de pelo menos 2 anos. E nos Estados Unidos, o Supremo Tribunal deu luz verde à política da administração de Donald Trump e restringiu os passaportes para pessoas transgênero e não binárias, uma notícia que foi avançada pela Associated Press. As pessoas ficam impossibilitadas de escolher os marcadores de sexo no passaporte que correspondam à identidade de género com a qual se identificam. Num comunicado, o Tribunal já falou e nega que a política seja discriminatória. E no desporto, o Futebol Clube do Porto empatou esta quinta-feira por 1-1 com o Utrecht no regresso aos Países Baixos. Os holandeses marcaram primeiro, mas o Porto igualou na segunda parte. No final da partida, o treinador do Porto diz que este empate deixa um gosto amargo. No primeiro tempo, acho que tivemos 3 ou 4 chances claras de marcar golo. O jogo estava totalmente sob o nosso controle. Já os minutos finais foram um pouco caóticos demais. Não tivemos paciência para atacar da maneira correta. Então sim, o gosto amargo é definitivamente o comentário certo sobre este jogo. The bitter taste is definitely the right comment. Francesco Farioli, em declarações à Sport TV, os Dragões ficam com 7 pontos na Liga, mas ainda faltam 4 jogos. E terminamos com o debate intenso entre João de Noronha Lopes e Rui Costa na preparação da segunda volta das eleições do Benfica. Modalidades, associativismo, infraestruturas e direitos televisivos foram alguns dos temas discutidos neste debate de mais de 2 horas, mas a discussão aqueceu quando o assunto foram as contas do clube. Noronha Lopes acusa Rui Costa de viver à margem da realidade. Rui Costa vive numa realidade paralela também na questão das cotas. E a questão das cotas, o problema começa também com o facto de Rui Costa não conseguir reter pessoas a trabalhar no Departamento Financeiro do Benfica. Rui Costa teve 4 pessoas a tratar das finanças, desde que foi presidente. Domingos Soares de Oliveira, Luís Mendes, que era seu amigo e que saiu, Jaime Antunes, que ficou com esse pelouro, e agora Nuno Catarino. 4 pessoas. E, portanto, quando temos 4 pessoas, quando se muda de diretores financeiros ou de responsáveis financeiros, como se muda de camisa, como se muda de treinador, obviamente que os resultados não aparecem. São as críticas de João de Noronha Lopes a Rui Costa. Já o atual presidente do Benfica rejeita que o clube esteja numa má situação financeira.
João Noronha Lopes, o Benfica está a dizer a verdade. Só que não está e continua a ser o clube português com melhores condições financeiras, incomparavelmente com todos os outros. Incomparável com todos os outros. E, portanto, o Benfica fez os investimentos que tinha a fazer. Portanto, não há como... E os números são os números. Portanto, aqui não há a retórica de... Eu nunca tive problemas nenhuns a assumir as minhas responsabilidades naquilo que são erros, ou naquilo que são medidas que não foram corretas, ou que não foram as melhores para o Benfica, mas aqui não há erros. Há uma subida, sim, da dívida líquida, dos tais 95 milhões de euros, mas há uma redução naquilo que é a dívida total do clube. E os números são números, não enganam. Rui Costa e João Noronha Lopes no último debate decisivo na BTV antes das eleições do Benfica, no próximo sábado. As mesas de voto abrem às 8h30 da manhã, fecham às 10 da noite e 30 minutos é o tempo máximo de espera que o Benfica promete cumprir na segunda volta destas eleições. Numa mensagem enviada aos adeptos, o clube garante ainda informação permanente sobre onde votar de forma mais rápida. Da primeira volta, Rui Costa saiu com vantagem de 42%, à frente de João Noronha Lopes, depois de uma votação recorde que levou mais de 86 mil adeptos às urnas. Agora o Benfica quer ainda mais e volta a apelar a todos os adeptos que se desloquem para votar. O objetivo é chegar a um novo número histórico de 100 mil votantes. É ponto final neste noticiário. A informação fica por aqui. Está de regresso às 5 da manhã. Para já, fique com a primeira parte do programa Contra a Corrente. Gosto muito do que estás a ouvir. A propósito, desculpa lá estar a interromper, mas já és cliente Iberdrola? Como não? Então tens de ouvir antes isto. Quem fica no Iberdrola ganha mais. Descontos, vantagens, ofertas e só por aderir ganha 100 euros. Se a poupança e a energia verde também são música para os teus ouvidos, liga 800 500 500. Iberdrola.